Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, a ação de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Estudo 19, Livro do Céu, iniciando mais uma semana, né? Mais uma semana da nossa Escola da Divina Vontade. Volume 2, 19 de maio de 1899. A humildade dá a certeza dos favores celestiais. Esta manhã, tive receio de que não fosse Jesus, mas o demônio, que me queria enganar. Então Jesus veio e, vendo-me com este temor, disse-me: a humildade é a certeza dos favores celestiais. A humildade veste a alma de tal segurança que as astúcias do inimigo não penetram dentro, né? Então, o que é a humildade, né? A humildade é aquela alma simples, né, que foi falado hoje na escola, que confia plenamente em Deus, que não precisa estar se vigiando, né? Não precisa estar o tempo todo naquele fardo pesado, né, da vigilância, né? Mas é aquela pessoa que confia plenamente em Deus, porque ele fala que as astúcias do inimigo não penetram, né, dentro de uma alma humilde. A humildade põe a salvo todas as graças celestiais, tanto que onde vejo a humildade, faço correr abundantemente qualquer tipo de favores celestiais, né? Então, nessa alma humilde, Jesus faz tudo nela. Jesus usa ela de forma grande, ao contrário daquela alma soberba, como foi falado na escola, né? Daquele sacerdote que queria mais vender o curso, né? Do que falar realmente a importância daquilo que ele foi resignado a falar. E hoje, infelizmente, nós vemos isso, né? Nós vemos muito isso. Aí ele fala assim: a humildade põe a salvo todas as graças celestiais, né? Então, aquela alma humilde, ela tem todas as graças celestiais. Ela tem em posse, né? Ela tem posse de todas as graças celestiais. Tanto que onde vejo a humildade, faço correr abundantemente qualquer tipo de favores celestiais. Por isso, não queira preocupar-se por isso.
Se não com olhos simples, olhe sempre em seu interior, né? Então a gente tem um olhar simples, aquela alma humilde, aquela pessoa que tem um olhar simples, né? Que vê mais o interior do que o exterior. Se está investida pela bela humildade, é de todo o resto, não se preocupe. Então, se nós somos essas almas humildes, se nós estamos investidos da humildade, nós não devemos nos preocupar com outras coisas, né? Nós não devemos ter essa vigilância, né, exagerada, que foi falado hoje na escola. Hoje foi muita luz, foi uma bênção muito grande a escola hoje, o vídeo de hoje. Depois fez-me ver muitas pessoas religiosas, e entre elas sacerdotes, também de santa vida, mas por quantos bons fosse, não havia neles esse espírito de simplicidade, né? Então, a simplicidade, a humildade, ela não está determinada pela posição religiosa, né? Se a pessoa é mais santa ou menos santa, né? Porque aqui ele mostrou para Luiz os sacerdotes, né? Que tem santa vida, mas que não tem esse olhar simples. Eu, graças a Deus, eu tenho uma graça muito grande que o meu sacerdote, o padre aqui da minha paróquia, ele é muito simples, né? Ontem mesmo a homilia dele foi justamente baseada nisso, nessa simplicidade da gente ver o outro, da gente ir em necessidade ao outro, né? Da gente não olhar para nós, como se nós fôssemos mais santos do que qualquer pessoa, né? Mas que nós fôssemos em encontro ao outro, né? Ao drogado, ao bêbado, como foi falado na escola, né? Sem você pensar que você vai se contaminar. Ontem foi justamente o que o meu padre falou, foi justamente isso que Jesus falou hoje na escola. Não havia nele esse espírito de simplicidade, né? Para crer nas tantas graças e nos tantos diversos modos que o Senhor tem com as almas, né? Então, essa alma simples, às vezes eu fico pensando assim, a graça que Jesus nos dá, né? Porque nós somos almas tão pequenas, né? Nossa, quando a gente começa a conhecer a divina vontade, eu mesmo, quando eu comecei a conhecer a divina vontade, eu falava, nossa, Jesus, é muito complicado viver a vida na divina vontade. E hoje eu vejo que é a coisa mais simples, porque eu creio no que Jesus fala no livro do céu. Tudo é na forma que se crê aquilo que a gente aprende, né? Aí ele fala aqui, ó, Jesus fala aqui, aqui, ó, depois fez-se-me ver muitas pessoas religiosas, né? Ele mostra para Luísa, e entre elas sacerdotes, também de santa vida, mas porquanto bons fossem, não havia neles esse espírito de simplicidade, para crer nas tantas graças e nos tantos diversos modos que o Senhor tem com as almas, né? Então Jesus tem um modo simples de atrair as almas. E Jesus me disse: eu me comunico aos humildes e aos simples, porque logo creem em minhas graças. Por que ele se comunica aos humildes e aos simples? Porque logo crê, né, nas graças de Deus. Né? A gente crê nas graças de Deus. E as tem em grande estima. A graça de Deus para uma alma simples é a maior riqueza,
né? Fazer a vontade de Deus é a maior riqueza para uma alma simples, para uma alma humilde. Ainda que sejam ignorantes e pobres, né? Ainda que essa alma não tenha nenhuma cultura, humanamente falando, né? Tipo, estudo, teologia, filosofia, tantas outras coisas que tem aí, né? Mas com estes outros que você vê, eu sou muito relutante. As pessoas que ficam baseadas na letra, né? Ficam baseadas na sua própria sabedoria, né? Jesus, ele é relutante com as pessoas soberbas, né? Ontem eu até falei sobre isso quando foi falado sobre o testemunho, né? O testemunho que a nossa fundadora deu. E a gente estava partilhando numa das casas de partilha, né? Esse testemunho, e a gente falou assim, é porque ela é uma alma muito pequena, muito simples. Então, Jesus se mostra de uma forma simples para ela. Mas já numa alma soberba, numa alma que fica baseada, a gente já teve várias pessoas que começaram a estudar o livro do céu, né? E que saíram da comunidade, justamente por causa desse problema, por causa da letra, do conhecimento, de não sei quanto tempo de caminhada na igreja. E Jesus fala que essas almas que têm tanta sabedoria, né, que se acham que são mais sábios do que outros, Jesus não se revela para elas. Tanto é que foi feito um trecho da Valtorta ontem que fala justamente sobre isso, né? Sobre as pessoas, por que Jesus não aparece, né? Para as pessoas, assim, não faz o milagre de aparecer, porque tem pessoas que é muito soberba, tem pessoas que se colocam numa dignidade muito grande. Quando Jesus aparece para uma alma, não é porque ele é pequeno, mas é porque ele quer derramar uma graça muito grande nessa alma. Porque o primeiro passo que aproxima a alma a mim é o crer. Então, o primeiro passo que aproxima a alma a Jesus é crer. Se você não crer, você nunca vai ter intimidade com Jesus. Por mais que você tenha caminhado há anos e anos na igreja. Então, acontece que estes, com toda a sua ciência, doutrina e até santidade, nunca provam um raio de luz celestial. É como eu falei aqui, ó, as pessoas que acham que conhecem, que têm santidade, que têm ciência, né, nunca provam do raio da luz celestial. Isto é, caminham pelo caminho natural. Então, essas pessoas que elas ficam baseadas nas suas letras, no seu próprio conhecimento, nos seus anos de caminhada com Deus, fica parada no seu próprio caminho natural e jamais chegam a tocar, nem sequer por um momento, o que é sobrenatural. Porque para você tocar o sobrenatural de Deus, você tem que ser uma alma muito simples, né? Uma alma muito vazia desses julgamentos, né? Desses achismos, de todo esse conhecimento, mas você tem que ser vazia, totalmente vazia para Ele próprio reinar. Esta é também a causa de que, porque no curso da minha vida mortal, não houve nem sequer um doutor, um sacerdote, um poderoso em meu segmento. Por isso que quando Jesus veio, ele não encontrou nenhum doutor, nenhum sacerdote, né, que fosse adorar ele. Ele apareceu justamente para os magos, senão todos ignorantes e de baixa condição. Os magos, gente, os ex-magos, eles eram de baixa condições. Eles eram pastores de ovelhas, mas eles acreditavam nas escrituras. Mas eles acreditavam na profecia, né? Eles acreditavam na promessa de que Deus ia enviar um Salvador. E aí, quando apareceu a estrela no Oriente, eles, opa,
O Messias chegou, é agora. Vamos lá, vamos lá, vamos adorá-lo. Enquanto os sacerdotes estavam querendo, preocupados consigo mesmo, querendo um rei diferente de Jesus, né? Um rei diferente. Porque quanto mais humildes e simples são, também mais fáceis a fazer grandes sacrifícios por mim. Gente, só faz grandes sacrifícios a alma simples, a alma humilde. Eu vejo aqui na minha cidade, a gente tem a Pastoral Vicentina, né? Já houve momentos da gente ir num supermercado, né? A gente vai no supermercado para arrecadar alimentos para dar para as famílias carentes. E já teve pessoas, comerciantes aqui na minha cidade. Isso é uma vergonha, gente. A pessoa dá uma caixa de fósforo e a gente fazer como Irmã Dulce. Irmã Dulce beijava, né? Irmã Dulce ela limpava a mão, as pessoas cuspiam na mão dela quando ela ia pedir esmola e ela beijava a mão e dizia: essa aqui foi para mim, agora eu quero a esmolinha dos meus pobres. E já houve situação da gente ir, né? Da gente chegar num comércio, né? E a gente pedir alimento para dar para as famílias carentes. E a pessoa o comerciante dá uma caixa de fósforo para a gente falar: Deus te abençoe. E no mesmo momento chegar uma pessoa da prefeitura pedindo doação e eles darem, gente, uma cesta. Só porque foi a prefeitura que pediu, né? Então, é por isso que Jesus ele não faz coisas em almas assim. Aqui, as pessoas que mais doam são os pobres. São os mais pobres. Quando a gente vai na casa de um pobre, o pobre ele tira do que ele não tem. Muitas vezes ele divide o que ele tem para dar para o pobre, né? Para doar para outra pessoa que não tem. Enquanto tem ricos que não dá, não dá. Então Jesus fala que ele se utiliza das almas simples, das almas humildes, das almas pequenas, né? Agora mesmo, quem está estudando o livro do céu, né? Quem está vivendo essa prática da vida na divina vontade? Nós, nós. Como foi falado na escola, tem lugares, tem pessoas que nem lê o livro do céu. Só lê o livro do céu se um padre autorizar. Só lê o livro, tem medo, tem um escrúpulo absurdo, né? Tem um escrúpulo absurdo. Eu mesmo, desde que eu comecei a caminhar na divina vontade, que eu parei de me preocupar com o que as pessoas pensam. Se as pessoas acham que eu sou santa, que eu não sou, se eu sou pecadora, se eu não sou, se eu tô errada, se eu não tô. Ontem mesmo eu estava partilhando isso com uma amiga minha. Para mim, hoje, o que importa é Jesus. É o que Jesus pensa de mim. O que os outros pensam, para mim, pouco me interessa. Por quê? Porque eu tenho que formar esse vazio. Uma pessoa soberba, Jesus nunca se manifesta uma alma soberba, nunca. Não tem possibilidade, né? Aquela alma que se acha, aquela alma que sabe tudo, aquela alma que não entra num bar, como foi falado na escola, porque tem medo de se contaminar. Gente, eu moro aqui na minha cidade só com meu filho mais novo. A rua que eu moro é o lugar onde mais tem pessoas dependentes químicas, né? E eu saio sozinha, eu vou para todo canto aqui sozinha e eu vou quando as pessoas me pedem oração. Tem um casal mesmo, tem uma mulher mesmo que bebe e tem vezes que eu tenho que ir lá, tem vezes que o marido dela me chama para fazer oração e eu vou sozinha. E aí muitas vezes a ICC fala assim: mas Cíntia, você não pode ir sozinha porque você pode se machucar. Você já pensou se ela fica agressiva, né?
Se ela fica agressiva, e eu já fui, nunca me machuquei. Já entrei em bar também para evangelizar e nunca aconteceu nada. Já andei sozinha, já levei amiga minha em hospital, já acompanhei amiga minha meia-noite, já acompanhei amigo meu, usuário de droga, que teve uma overdose de droga e que simplesmente a minha amiga não tinha ninguém para levar, ela não podia ir, porque ela anda de cadeira de roda, ela não podia ir. Ela falou assim: você pode acompanhar ele? Eu falei: posso. Fui, levei o rapaz no hospital meia-noite sozinha, sozinha. E nunca aconteceu nada comigo. Na minha casa nunca foi roubada, nunca. A minha casa, a minha casa, desde que eu ando com Deus, nunca foi roubada. Só foi roubada quando eu não andava com Deus. Quando eu não tinha intimidade com Jesus. Aqui na minha casa mesmo, nessa casa mesmo que eu moro, eu já dormi várias vezes com a porta aberta. Ontem mesmo eu estava testemunhando isso para uma pessoa. Várias vezes meu filho vai, aqui na minha casa tem um portãozinho, né? Aí a gente fecha o cadeado. Aí tem vezes que meu filho sai para comprar alguma coisa para jantar, algum pão, alguma coisa, e ele esquece. Ele esquece o portão aberto, eu penso que o portão tá fechado e não acontece nada. Eu viajei para São Paulo, poderiam ter entrado na minha casa e ninguém entrou na minha casa. E a minha casa, gente, a minha casa ela não tem fechadura na frente, né? Eu tirei a fechadura para fazer uma cópia de chave porque eu tinha perdido a chave, né? E até hoje eu nunca fiz a bendita da chave, porque a chave que foi feita não deu na fechadura, né? E eu só durmo com o cadeado da minha casa trancado, né? E nunca aconteceu nada. Por quê? Por causa de crer em Deus, de ser essa alma dependente de Deus, né? Essa alma dependente. Então, assim, essa humildade, imagina, imagina, Jesus não aparece para as pessoas por necessidade das pessoas. Ele aparece para mostrar que ele é Deus, que ele pode usar quem ele quiser, da forma que ele quiser. Mas as pessoas que não creem, né? Essas pessoas que têm experiência morte após vida após morte, né? Pessoas que morre e volta, né? Por que elas têm essa experiência? Porque elas creem e dão testemunhos incríveis. São almas simples, são almas humildes. Agora, aquela pessoa que acha, né? Ele mesmo falou para Luísa: ó, minha filha, os sacerdotes eles têm uma vida santa, ó. Vou mostrar para você, pessoas religiosas, todo tipo de pessoas, sacerdotes, ó, que tem uma vida santa, né? Uma vida em santidade, mas que não crê no que eu falo com eles. Não crê. Então, se não crê, não tem como Deus habitar. Como que Jesus vai falar audivelmente, né, para uma alma assim, né? Então, é como foi ensinado na escola, né? A nossa confiança em Deus, né? A vida na divina vontade, a gente não se preocupar com a nossa alma. Eu mesmo antes, eu era muito preocupada. Até caminhando mesmo na divina vontade, quando eu não entendia. Porque, gente, as revelações do livro do céu, elas são como um véu e elas vão se descortinando. Então, quando eu não entendia, eu ficava me vigiando muito para não fazer algo errado. Hoje não. Hoje eu vivo tranquila porque eu só faço a vontade de Deus, então eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Aceito tudo que Deus permite eu passar, né, que permite acontecer na minha vida. Eu confio em Deus. Confio plenamente em Deus, né? E aí ele vai me dando essas graças celestiais, esse entendimento, essa compreensão. Ele vai formando esse vazio pleno em mim, na minha alma, né? A cada dia.
A cada dia ele vai formando esse vazio em mim, né? E em nós, né? Graças a Deus que a gente tem essa graça, né? Nós temos a graça da escola, né? Nós temos as partilhas das casas, nós temos a graça da escola, da divina vontade que está nos formando para sermos esse vazio, para sermos essas almas simples, né? Vivemos simples, né? Então, ela fala aqui, ó. Ele fala aqui. Achei muito interessante essa parte. Depois fez-me ver muitas pessoas religiosas, e entre elas sacerdotes, tinha muitos religiosos, né? E entre elas sacerdotes, né? Também de santa vida, mas por quanto bons fossem, não havia neles esse espírito de simplicidade para crer nas tantas graças e nos tantos diversos modos que o Senhor tem com as almas, né? Então Jesus ele tem modos diversos de atrair as almas, né? Teve os santos foram usados de outra maneira, né? Para viver a vida deles em santidade. A gente já está sendo chamado para esse amor extremo, né? Esse amor extremo de Jesus, esse vazio em nós, onde a gente faz tudo por amor, onde a gente faz tudo com Ele, nele, né? Aí continuando, eu me comunico aos humildes, tá vendo? Eu me comunico aos humildes. A quem o Senhor se comunica? Aos humildes e aos simples, porque logo creem em minhas graças, né? Os humildes e os simples logo creem nas graças de Deus e as têm em grande estima. Nós temos, né, a alma simples e humilde, ela tem uma grande estima pelas graças de Deus, ainda que sejam ignorantes e pobres. Mas com estes outros que você vê, eu sou muito relutante. Com as pessoas que acham que sabe tudo, que é conhecedor de tudo, que está acima do bem e do mal, ele é relutante. Porque o primeiro passo que aproxima a alma a mim é o crer, entendeu? Então, o primeiro passo que nos aproxima a Deus é a gente crer. Se a gente não crer, não adianta. Então, acontece que estes, com toda a sua ciência, doutrina e até santidade, nunca provam um raio de luz celestial. Porque não é a doutrina, não é a santidade, não é a ciência que faz a gente provar o raio da luz celestial. Mas é o crer. Isso é, caminham pelo caminho natural e jamais chegam a tocar, nem sequer por um momento, o que é sobrenatural. Então, essas almas, elas não experimentam o sobrenatural de Deus. Não tem como. Esta é também a causa de porque no curso da minha vida mortal não houve nem sequer um doutor. Na vida mortal de Jesus não houve um doutor que seguisse ele, um sacerdote que seguisse ele, um poderoso, né, que seguisse Jesus em meu seguimento, senão todos ignorantes e de baixa condição. Porque quanto mais humildes e simples são, também mais fáceis a fazer grandes sacrifícios por mim. Por que a Luísa aceitava fazer grandes sacrifícios por Jesus? Porque ela era uma alma humilde, uma alma simples, né? Uma alma que ela foi sendo lapidada pelo próprio Jesus, como nós também estamos sendo, né? Em nome do Pai que me criou, em Amém, nome do filha? Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Hoje eu não posso fazer uma meditação muito longa, mas assim, sobre essa questão da águia, né? Da gente viver como águia aqui na terra. Que a gente vive no alto e a gente tem os olhos, né? Apurados, assim, a gente tem a visão
purificada. Por quê? Porque a gente está se alimentando, só pensando em Deus, se alimentando com a verdade dele. E aí você morre totalmente para você e é ele que vive em você. Então você vê tudo com os olhos dele. Ele que tem os olhos de águia, ele que tem os ouvidos, que eu não sei de quê, não sei, um animal, né, que poderia comparar. Ele tem os ouvidos, só ele que sabe ouvir tudo, como deve ser ouvido, só ele que sabe falar, como deve ser falado, só ele que consegue enxergar as coisas com a verdade, né? E aí você vive totalmente abandonada nele. Você só pensa em Deus, então você e ele viram uma pessoa só. E aí é ele que assume, né, o controle. E aí, mas quando aí você fica suspensa na terra. Você não vive mais. Você se desapega totalmente das coisas da terra. E aí hoje aconteceu uma coisa comigo assim, e você vive assim muito confiante em Deus, porque você já desapegou tanto. A alma que vive na graça de Deus constantemente, ela se desapega assim meio que natural das coisas da terra, porque Deus ele te encanta, né? Você vive totalmente apaixonada, então não tem mais nada que te prende na terra. Você já morre, você já morre. Hoje eu li um trecho que fala isso. Você morre, você passa pelo processo de morte e ressuscita já em vida, já antes de morrer. Então a graça tem esse poder de te fazer morrer para as coisas da terra. Você vive assim. E aí Deus te assume assim de uma forma que eu fico impressionada, que ele te assume, né, o controle mesmo. Eu vejo hoje isso muito, muito real. O meu chefe, ele, ele resolveu dar uma folga pra gente hoje, pra metade da equipe, né? Assim, um presente que ele quis dar pra gente. Mas era pra ser uma coisa assim, pra ficar uma coisa assim, é, meio que sem as pessoas de fora saber. Alguma pessoa de fora precisar de algum trabalho, tem a equipe para atender, mas não precisa da gente contar que tá de folga, tipo assim, meio em off, né, a folga. Nada demais, é uma coisa, né, interna da gestão dele e tudo. Sempre aconteceu isso, onde eu trabalho. Mas eu tava hoje, eu tô de folga, no outro feriado eu trabalhei, no feriado enforcado, e hoje eu tô de folga. E aí uma pessoa de fora me ligou. E aí a hora que ela ligou, ela começou a fazer um monte de perguntas. E na hora, eu tava com meus filhos no quintal, molhando as plantas. O menino pegou a mangueira, eu tava totalmente, assim, distraída mesmo. E duas crianças perto de você, gritando. E eu fiquei totalmente distraída mesmo. E ela me fez uma pergunta muito complexa, que eu tinha que ter muito cuidado para responder. E na hora, eu não respondi. Eu falei assim. Aí na hora eu lembrei que eu vi que era complexa de responder e que dependendo da minha resposta na hora que eu falei, eu não pensei nisso. Na hora que ela perguntou, e aí eu ia responder, aí me veio aquela luz para não responder. Aí eu falei assim: "Você pode me ligar quarta-feira que hoje eu tô de folga. E aí eu tô aqui sozinha com meus filhos, eu não consigo te responder agora." E ela: "Ah, tá bom, não sei o quê. Eu te ligo quarta-feira, me perdoa, não sei o quê." Na hora que eu desliguei o telefone, eu falei: misericórdia, o que que eu fiz? Meu Deus, o que que eu fiz? Eu não devia falar que eu tava de folga, que eu não tava trabalhando. Meu Deus, aí eu fiquei em paz. Você vive em paz, independente do que aconteça, você fica em paz o tempo todo. Aí eu liguei para minha colega e falei: ó, eu fiz isso, contei para ela. Eu falei: ó, essa pessoa me ligou, me perguntou isso. E na hora eu falei que eu não ia responder porque eu tava de folga. Eu não podia ter falado que eu tava de folga. Ela falou, não podia. Mas se você tivesse respondido, seria pior. Porque essa pergunta que ela te fez aí você tem que ter muito cuidado para falar com essa pessoa. Isso que ela te perguntou, você não devia mesmo ter respondido. Então foi melhor você ter falado que tava de folga e não ter respondido do que ter respondido. Eu falei, nossa, então pensei, foi Deus que não deixou eu falar. Aí eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, isso pode dar um problema tão grande, eu ter falado que estava de folga, mas um problema tão grande, eu posso perder meu cargo, eu posso.
eu posso ser, o chefe pode me chamar a atenção, pode acontecer, ele pode fazer tanta coisa, mas eu falei, Jesus, eu não estou me importando com isso. Eu fiz o melhor para a empresa, porque se eu tivesse respondido ia ser pior. Então, eu penso só na empresa, eu não penso em mim, eu penso na empresa. Se eu tiver que ser meu chefe chamar minha atenção, amém. Se eu for mandado embora, amém. Pode acontecer tanta coisa, mas eu não fico, não me preocupo. Eu não peço para Deus assim, me protege, faz isso. Não, seja feita a vossa vontade, assim, o Senhor faz o que o Senhor quiser, eu não sei quais são os seus planos, né? Eu sempre estou fazendo a sua vontade, não importa se eu tenho que saber, se eu não tenho, eu sei que o que aconteceu foi a sua vontade, pronto, eu fico tranquila. E a águia, ela fica, como ela tá acima, assim, da terra, eu fico em paz. Eu fico em paz, eu confio plenamente em Deus. Se tiver que ele me chamar a atenção, tiver que acontecer alguma coisa, tô tranquila, não perco a paz. Aí Jesus fala, Jesus sempre fala, um sinal de que Deus está com você é a paz. Se você vive perturbado por causa de qualquer coisa, pode ter certeza que tem horas que você está com Deus e tem horas que você está no ambiente humano ou diabólico, né? Infelizmente. Mas quando você está em contínua comunhão com Deus, quando Ele está continuamente com você, a paz não acaba. Pode acontecer qualquer coisa, então é um sinal, né, de que Deus, de que você está na graça de Deus, que está com Ele. É a paz. Amém, Fiat.